segue o trânsito bloqueado por aí, Tailine? Bom dia. Oi, Macedo, segue sim. Olha só, a situação muito complicada, porque daí esse reflexo do bloqueio no quilômetro 316, que é no município de Tara, está refletindo no trânsito aqui em Santa Maria. A gente conseguiu chegar, Macedo, até um ponto conhecido como viaduto do Castelinho, que é antes de começar a subir a serra, como o pessoal diz, a empresa contratada pelo DENIT, que é a que está fazendo obras neste trecho e já trabalha na desobstrução da via, veio aqui e interrompeu a rodovia para que os caminhões não subam em direção a Itara, justamente para evitar a formação de filas neste ponto do deslizamento, para que as equipes consigam trabalhar com segurança. Só que o que acontece? Esse viaduto está completamente trancado. A gente mandou imagens para quem está em live consiga observar. Tem muitos caminhões aqui, Macedo. A gente está contabilizando uma fila de mais ou menos quase 3 quilômetros por aqui. É uma pista da BR-158 que tem 3 vias aqui próximo ao viaduto, e as 3 estão interrompidas por caminhões. Aí o pessoal está tentando se organizar, tem muita buzina por aqui, os carros estão tentando passar para fazer o contorno no viaduto. Às vezes não é um veículo que quer subir exatamente ali para a BR-158, que é apenas contornar o viaduto, acessar o centro de Santa Maria, por exemplo, e está tendo problemas. Não tem equipes da PRF neste momento no ponto onde nós estamos, que tem congestionamento, mas nós conversamos com as equipes que estão lá onde ocorreu o deslizamento de terra. Eles nos informaram que as equipes já estão trabalhando por lá. Teve uma árvore que caiu em cima de um gerador da empresa que tinha obras no local. E aí, reforçando então, Macedo, para os ouvintes, o trajeto habitual entre Santa Maria, partindo deste ponto em que nós estamos, que já tem o bloqueio, até o município de Itaara, é de 12 quilômetros. Com esse bloqueio, tem uma opção mais curta para desviar pelo interior, por Santo Antão, com estradas de chão, acessando Itara pela rua Evandro Bera, um trajeto de 32 quilômetros. Se o motorista quer pegar trecho somente com rodovia, aí sim o trajeto é maior, desviar por Silveira Martins, partindo de Santa Maria tem que pegar a RS 511, depois a RS 348, retornar para a BR 158 em Valdeserra, em Itara. Caminho pode ser feito no sentido contrário também, de quem está descendo, só que é um trajeto de 65 quilômetros, né, que chega a 1 hora. Então era um trajeto que antes era feito em 12 minutos, agora em 1 hora. A Polícia Rodoviária Federal está chegando neste momento, Macedo, onde eu estou, para tentar organizar esse trânsito por aqui, reforçando, não tem previsão de liberação por enquanto desse deslizamento, o efeito das chuvas desta madrugada. As imagens que você mandou para a gente mostram que uma das pistas está parcialmente liberada, ou seja, não é daqueles desmoronamentos que levam às vezes dias, né, para a retirada da terra. Se as equipes da empresa que faz obras na região forem ágeis, é capaz de a liberação acontecer ainda na manhã, né, Tailine? Exatamente. A gente conversou com eles, eles nos informaram que não tem previsão de liberação por enquanto, mas a gente acredita que não deva ser um trabalho tão complexo neste momento. Macedo, agora as equipes da PRF estão retirando neste momento os cones daqui e estão liberando o trânsito para os veículos leves. A gente está tentando entender aqui essa organização, mas veículos leves estão conseguindo passar nesse ponto aqui da BR-158, indo em direção ao ponto que está o bloqueio. A gente vai tentar conversar com as equipes aqui para entender qual a situação lá no quilômetro 316, eles vão chegar lá e o trânsito já vai estar liberado nesse ponto. Porque no ponto do deslizamento, eu repito aqui que a imagem mostra isso, né? Nós temos uma das pistas praticamente liberada. Apenas um pedaço da árvore que caiu na imagem ainda está obstruindo a passagem de veículos. Retirando essa árvore, uma das pistas fica liberada e talvez a decisão de liberar aí a passagem de veículos leves esteja diretamente ligada a isso, né, Tailine? Exatamente, a gente vai tentar chegar aqui próximo das equipes para conversar com o pessoal e ver como é que está a situação. Em seguida, a Tailine volta com mais informações, lembrando que essa rodovia é muito importante para o escoamento da safra e uma rodovia muito importante para a interligação ali de Santa Maria em direção a Cruz Alta, Panambi, Ijuí, passando por Júlio de Castilhos e Tupanciretã. Defesa Civil envia pela primeira vez novo alerta para temporais. Paula Neyman. Segundo a Defesa Civil, os temporais que atingem o estado motivaram o uso inédito da ferramenta de alerta
alertas Cell Broadcast. O alerta foi disparado para áreas próximas ao município de Encruzilhada do Sul, com aviso à possibilidade de tempestade com vendaval e granizo para a noite de domingo. A ferramenta de alerta bloqueia a tela dos celulares nas regiões afetadas por eventos climáticos com uma mensagem e emite um aviso sonoro e vibratório. Essa é mais uma forma de alerta utilizada pela Defesa Civil, além do envio de SMS e publicações nas redes sociais. Apesar do alerta, não há registros de ocorrências graves na região. Pois Macedo, a chuva continua na capital e principalmente agora pela manhã com uma intensidade maior. Durante a tarde a chuva vai diminuir de intensidade. Durante a tarde é o seguinte, pode ser ali um pouco antes do meio-dia, pode ser um pouco depois do meio-dia, não tem um horário marcado, né? A gente sabe que à medida que a gente se aproximar da tarde, a chuva diminui de intensidade, porque agora até por volta das 9 da manhã, pelo jeito, vai chover muito bem por aqui. E depois a chuva vai enfraquecer, mas vai continuar à tarde. A chuva deve cessar somente durante a noite, principalmente na madrugada de terça. Então, pessoal, fica atento aí com relação a essa chuva que domina o dia todo aqui na região. Quem tem coisa para fazer, já se prepara. Se tiver que ser de manhã, tem mais chuva. Se tiver que ser à tarde, as coisas estão um pouco menos ruins, porque a chuva diminui. Tempo seco na terça-feira ao longo do dia. Vai que comece com muitas nuvens, porque a chuva vai parar na madrugada, mas a partir do clareamento do dia amanhã, a gente já tem aí uma situação boa de sol para Porto Alegre e toda a região. Mas sendo a temperatura máxima é essa que está por aí, é 20, 21, a temperatura vai cair. Para de tarde em torno de 13, 14 graus, de noite, principalmente na madrugada de terça, em torno de 10 graus. Amanhã deve ser o dia mais frio de manhã aqui em Porto Alegre. Mas é aquela coisa, faz 10 na madrugada e faz 20, 21, de tarde o aquecimento vai aparecer. Vamos ter depois quarta, quinta com tempo seco, temperaturas em elevação à tarde. 23 na quarta, 26 na quinta e lá pelos 29 graus na sexta. A gente vai ter 30 graus no próximo final de semana. E justo por causa do calor, tem chuva de novo no domingo, especialmente à tarde, aqui em Porto Alegre e região. O interior já passou ali da fronteira com o Uruguai, fronteira oeste, Campanha, mas ainda tem chuva, só com menor intensidade por lá. Mas dali em direção ao centro e no norte ainda tem muita água para cair, portanto o pessoal fica atento com relação ao volume de chuva. Tem trovoada, tem muitas nuvens como nimbos, algumas trovoadas, então eu já fico um pé atrás com relação a um pouco de vento também que essas nuvens possam trazer, então fica atentos. Mas aí são ventos localizados, nada de seja assim muita coisa não. Mas enfim, tem que ficar preocupado ainda, porque a parte mais central do estado a chuva vai até de manhã, mas ela ainda continua intensa na parte norte durante o período da tarde. É hoje o dia da chuva pelo interior do estado também. Depois de uma temperatura muito alta ontem, foi a 35 em Santa Maria, a gente teve 33 aqui no Jardim Botânico. Me chamou a atenção que eles botaram uma estação agora em Sapucaia do Sul e registrou 37,8 ontem à tarde antes da chuva. Então, pessoal, fica atento. O calor diminui, mas não chega a fazer frio hoje. Mas amanhã sim, amanhã a temperatura mínima em torno de 10 graus aqui em Porto Alegre e arredores. E a expectativa de que a partir de quarta as temperaturas voltem a subir outra. Pelo Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional. Em todo o país, são 16 confirmados. Os outros 209 ainda estão sob investigação em 13 estados. Temperatura de 19 graus em Porto Alegre e Santa Maria, 17 em Caxias do Sul, 16 em Pelotas e Rio Grande e 20 em Passo Fundo. Cleocum traz a previsão no estado para as próximas horas. Previsão de tempo instável, céu nublado, pancadas de chuva, tanto pela manhã quanto à tarde, espalhadas pelo estado. Em alguns pontos pode ter chuva de intensidade moderada a forte, então a gente tem que prestar um pouco a atenção. Agora, pela manhã, à tarde a tendência é que a chuva diminua de intensidade sobre o estado. E com relação às temperaturas, seguem medianas, já que a expectativa é que a temperatura tenha uma queda basicamente a partir da noite e principalmente na terça com o tempo seco por aqui. Sim Ativa, a nova gasolina aditivada dos postos Sim.
Um deslizamento de terra bloqueia parcialmente a BR-158 em Itaara, na região central. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, houve queda de árvores e pedras na altura do quilômetro 316. Máquinas já estão no local para iniciar a remoção. Não há previsão de liberação total da estrada. O desvio pode aumentar em até 1 hora o deslocamento dos motoristas. A Defesa Civil do Estado informou que os municípios de São Jerônimo e Triunfo relataram prejuízos em função das chuvas. Houve casas destelhadas e árvores caídas, porém ninguém ficou ferido. O temporal destelhou 12 casas em Itaqui, na fronteira oeste. A Defesa Civil Gaúcha emitiu pela primeira vez ontem um alerta por celular para risco de desastres severos e extremos para a área de Encruzilhada do Sul. Apesar do alerta, não há registro de ocorrências graves na região.